Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Biologia Molecular. Meu nome é Ana Luísa e nessa aula nós vamos falar sobre o processo de transcrição. A transcrição faz parte do processo de expressão gênica, que é a transferência da informação genética, aquela mensagem que está contida no DNA, que vai ser copiada em uma molécula de RNA, e isso vai ser traduzido em proteínas que vão ter uma função específica na célula. A informação que está contida no DNA é convertida em sequências de aminoácidos. Esse é o dogma central da biologia molecular. A transcrição pode ser dividida em alguns passos de forma didática. O primeiro é o reconhecimento do molde. A RNA polimerase é a enzima que vai atuar nesse processo. Quando nós falamos de replicação do DNA, nós tínhamos a DNA polimerase. E no caso da transcrição, temos a RNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela vai se ligar a uma sequência específica no DNA molde, vai reconhecer uma sequência do DNA molde e vai adicionar os nucleotídeos de RNA complementares. A RNA polimerase se liga a uma sequência chamada de promotor. Nos procariotos, a maioria dos genes tem uma sequência que fica a algumas bases de distância do local de iniciação. A iniciação é esse processo, o alongamento da fita. Então, a dupla fita de DNA precisa se desenrolar, precisamos separar a dupla fita de DNA e a RNA polimerase lê a fita de DNA molde e adiciona os nucleotídeos à ponta 3' da cadeia em crescimento. E a terminação acontece quando uma sequência de terminação, que é encontrada próxima ao final da sequência não codificante, que causa a liberação da RNA polimerase e do RNA que foi produzido. Liberação do RNA que foi sintetizado. Na transcrição, apenas uma fita do DNA serve de molde, assim como na replicação. A DNA polimerase só adiciona os nucleotídeos no sentido 5', 3'. Na transcrição também, a RNA polimerase também trabalha no sentido 5', 3'. A RNA polimerase ela é capaz de adicionar nucleotídeos diretamente na cadeia. Ela não precisa de um primer, assim como a DNA polimerase. O RNA que é produzido é unifilamentar, o RNA só tem uma fita, não é dupla fita, assim como o DNA, e curto. A sequência de bases no RNA é determinada pela sequência de bases que existe no DNA molde. Se a RNA polimerase encontra no molde uma guanina, ela adiciona uma citosina no RNA. Se encontra uma citosina, adiciona uma guanina. Se encontra uma timina, adiciona uma adenina. Quando encontra uma adenina, adiciona uma uracila, que é uma base similar, exclusiva do RNA, porque o RNA não possui a timina. Os passos, de forma mais detalhada. O reconhecimento do molde, que é a ligação da RNA polimerase ao sítio promotor dos genes, e a dupla fita do DNA se separa. Iniciação, são sintetizadas as primeiras sequências de RNA pela RNA polimerase. Elongação, a enzima ela se move ao longo do DNA molde, alonga essa cadeia de RNA, um nucleotídeo após o outro. E finalização, a RNA polimerase e a cadeia de RNA são liberados. Para isso, encontram uma sequência
terminadora específica e existem proteínas que atuam nesse processo. A RNA polimerase tem um sítio de iniciação, um sítio de alongamento, se liga ao nucleotídeo capaz de formar pontes de hidrogênio com a próxima base. O término da síntese ocorre em uma sequência específica finalizadora. Quando isso acontece, temos a dissociação da RNA polimerase do DNA, molde. A enzima vai ser liberada para que ela possa atuar em outros processos de transcrição. E nós temos tipos de RNA diferentes, cada um tem um papel. O RNA mensageiro é a cópia da informação genética contida no DNA e determina a sequência de aminoácidos que vai existir na proteína após ela ser traduzida. O RNA transportador, ele pode ler um conjunto de bases do RNA mensageiro, que isso vai ser chamado de códon, e colocar um aminoácido correspondente no sítio do ribossomo, e existe uma formação de uma ligação peptídica. E o RNA ribossômico, ele faz parte do ribossomo e atua no processo de síntese de proteínas. Nós vamos ver com mais detalhes o papel de cada um desses tipos de RNA na próxima aula de tradução. Em relação aos procariontes, os eucariontes têm algumas diferenças no seu processo de transcrição. Primeiro, que existem 3 tipos de RNA polimerase e nos eucariontes tem um só. Além disso, existem processos pós-transcricionais que acontecem com esse RNA, assim que ele é formado. Nos eucariontes, o RNA que acabou de ser formado, ele é chamado de RNA imaturo. Ele precisa passar por um processo de maturação, que são os processos pós-transcricionais. Nós temos, por exemplo, a adição de um cap, um nucleotídeo modificado, na ponta 5', a adição da cauda poli-A na ponta 3'. Além disso, o splicing, que é a remoção dos introns e reunião dos exons. Além disso, a estrutura da cromatina ela precisa ser temporariamente reconfigurada, porque nos eucariontes o DNA está compactado e para que tenha o acesso da maquinaria de transcrição, esse DNA precisa se descompactar. Ele precisa se desenrolar por um momento para que possa ocorrer o processo de transcrição dos genes. Nos eucariontes tem então os 3 tipos de RNA polimerase, do tipo 1, 2 e 3, e cada uma tem um local em que são encontradas e um produto específico que elas vão produzir. O processamento pós-transcricional que nós estávamos falando. O splicing é a remoção dos introns. Os introns são aquelas sequências do RNA que não vão ser traduzidas em proteínas. E a junção dos exons, que são as sequências que vão ser traduzidas em proteína. O capping, que é a adição de um nucleotídeo modificado, que ajuda a conferir vantagem no transporte para o citoplasma. Esse RNA, ele é produzido lá no núcleo e ele precisa ir para o citoplasma, que é onde vai acontecer o processo de tradução. Então, esse capping, ele confere vantagem nesse transporte e protege também contra a degradação. E a poliadenilação também ajuda a proteger, manter o RNA mais estável e facilita o transporte. Esse é o processamento pós-transcricional. O RNA mensageiro, ele sofre algumas modificações. O RNA que acabou de ser transcrito sofre algumas modificações, passa por esse processo de
maturação para que ele possa ser considerado um RNA maduro, que são a adição de nucleotídeo modificado na ponta 5' e a cauda poliar na ponta 3', que ajudam a conferir mais estabilidade e facilidade de transporte do núcleo para o citoplasma. Além disso, ocorre o splicing, que é a remoção dos introns, que são as sequências que não codificam proteínas, e a junção dos exons, que são as sequências que codificam proteínas. Temos aqui algumas sugestões de questões para estudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, e na próxima aula nós vamos falar sobre a tradução.